Gostaria, esta manhã, trazer para a nossa reflexão a parábola do semeador. Mas também quero convidá-lo a fazer uma reflexão pessoal. Em que solo você tem vivido? O que eu preciso fazer, e se preciso fazer alguma coisa para mudar? A parábola está registrada em Mateus 13, de 1 a 23. Leiamos. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Quando Jesus contou essa parábola, diz o texto que havia uma grande multidão. Com certeza, entre os presentes estavam lá os fariseus, os líderes religiosos, os escribas, os publicanos, os doentes, os curiosos e os discípulos. Jesus é um excelente comunicador. E nós que trabalhamos nessa parte de comunicação sabemos que as histórias numa comunicação são muito importantes. Quando a gente fala algo através de uma história, a gente quer fazer pelo menos duas coisas. Primeiro, chamar a atenção do público, para que o público se volte a você, a sua mensagem. Segundo, fortalecer uma ideia, um conceito que você queira transmitir. E Jesus faz isso, mas para o espanto parece que o público não entendeu. Apenas os discípulos chegam a ele e dizem: mestre, por que falas em parábolas? Não estamos entendendo. E Jesus aproveita e mostra que aquele povo estava surdo e cego. E faz até uma referência em Isaías, lá quando o profeta Isaías mencionou que o povo tinha se afastado de Deus e tinha ficado surdo e cego. Muito bem, mas Jesus se direciona aos discípulos e diz: vocês são abençoados. Eu vou explicar essa parábola para vocês. E começa a explicação. E a explicação começa da seguinte forma: as sementes que são lançadas são as sementes da mensagem do reino de Deus. E aí começa a caracterizar cada solo. O primeiro solo é o tipo de pessoas. Diz lá: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. São as pessoas que ouvem a palavra de Deus, mas não a entendem. O diabo vem e tira o que foi semeado no coração delas. Eu coloquei assim a característica dessas pessoas. Como elas são? Elas são um tanto incrédulas. São pessoas que não acreditam, são pessoas um tanto céticas. São pessoas que não têm a disposição para ouvir a verdade bíblica. Muitas vezes orgulhosas, arrogantes, julgadoras. Qual é o comportamento dessas pessoas? Elas vivem como a eternidade não existisse. São muitas vezes religiosas, vêm na igreja,
Estão na igreja todos os dias, mas estão surdos para a palavra de Deus e cegos. Ou nem veem, não acreditam em Deus, são ateus. Parece um paradoxo, mas as duas têm a mesma surdez e a mesma cegueira. No fundo, elas vivem longe de Deus. Eu poderia dizer que o lema dessas pessoas é assim: a vida é assim mesmo, e pronto, desse jeito. O segundo grupo de pessoas que nós temos diz que parte da semente caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. São aquelas pessoas que ouvem a mensagem e aceitam com alegria, mas durante pouco, porque não tem raiz, e por qualquer problema, sofrimento, perseguições, abandonam a palavra. Característica dessa pessoa: elas são empolgadas, são emocionais, elas aceitam, acham maravilhoso, sempre almejam bênçãos, alguma coisa que tem proveito a elas, gostam de relativizar as coisas, parece que pegam as coisas e colocam no seu lugar, não creem muito, são pessoas que não querem se sujeitar muito a sacrifícios. Elas têm um comportamento da seguinte forma: a educação dos filhos, sabe como eles fazem? Igual ao mundo. Apesar da Bíblia dar tanta referência de como nós devemos educar os filhos, eles acham bonito, mas não praticam. A ética é relativa. A ética é assim, não dá para ser honesto, a vida é assim mesmo, vamos tocar como é que dá. A vida financeira também é um caos. Nós, no Ministério CRAU, sabemos quantas pessoas precisariam saber mais. A Bíblia tem tantos princípios maravilhosos financeiros, mas elas nem sequer vão fazer o curso. Não precisa, é assim mesmo, não dá. A vida comunitária dessas pessoas também é superficial. Elas vão tocando o barco, assistem tanta televisão quanto todo mundo assiste, né? Não se envolvem na sociedade, não fazem diferença, não são luz nem sal na terra. São pessoas que vão no seguinte dilema: seguem o caminho mais fácil, aquele caminho de mais conforto. Nós temos o terceiro tipo de pessoas, é aquela semente que caiu nos espinhos e foi sufocado as plantas que vinham crescendo. Então são aquelas pessoas que têm muita preocupação com o mundo, se iludem com ele, com suas riquezas, com suas mensagens, e não conseguem produzir frutos. Qual é a característica dessa pessoa? Elas são sempre insatisfeitas. Sempre falta algo mais na vida delas. Um tanto egoístas, individualistas. Aliás, isso que mais a mídia prega para nós. Eu acho que esse grupo de pessoas é o grupo de pessoas que tem muita influência sobre isso. Elas são avarentas. O que é uma pessoa avarenta? Uma pessoa que retém para si. Não precisa ser rica para ser avarenta, né? Retém o tempo, o tesouro, o talento, tudo para si, tudo em volta de si. Qual é o comportamento dessas pessoas? Sempre voltadas a si. Se você fizer uma análise, tudo gira em torno delas mesmo, para elas. E são extremamente estressadas. Tempo para Deus, talvez no domingo pela manhã ou à noite, num culto. Elas priorizam demais as coisas terrenas, o status, o poder, o dinheiro, a carreira, apesar de muitas vezes não falarem. Mas lá no fundo, é isso que soa. E eu poderia sintetizar isso, que elas vivem o seu reino terreno, como nunca fossem passar. Sentem até culpa às vezes por isso. Por último, temos aquela semente que caiu em solo fértil e produziu. É aquelas que ouvem e entendem a mensagem e produzem grande colheita, umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. Qual é a característica dessas pessoas? Primeiro, elas são humildes, são pessoas que aceitam a autoridade da palavra de Deus como verdadeira e única. Elas são perseverantes, são atuantes. Elas, antes de mais nada, são servos, exercem a fé e o amor. E são generosas, doam-se, tanto com seu tempo, com seu talento, com seu tesouro. Como é o comportamento delas? Sempre há algo a aprender. Elas nunca são donos da verdade. Elas sempre aprendem com alguém. Não tem um teólogo que sabe demais. Não tem uma palavra lida demais. Elas se esforçam para obedecer à palavra de Deus. E elas são realizadoras da boa obra, produzem o fruto do Espírito Santo. Elas vivem a ética cristã, se esforçam para viver essa ética. Qual seria o lema dessas pessoas?
promovem e vivem o reino de Deus. Agora, eu quero voltar de novo ao primeiro solo, o solo da surdez. Como sair desse solo? Como sair dessa situação que eu estou presente e não presente? Que eu venho nas igrejas, assisto vários programas de igreja e nada muda. Como sair? Primeiro, eu sou convicto que a graça de Deus precisa lhe atingir. Você precisa buscar Deus em espírito e em verdade. Estar com Deus, na presença de Deus, através de Jesus, face a face, se expondo de verdade a Ele. Você precisa atender à voz do Espírito Santo. Quantas pessoas não vêm anos e anos na igreja e às vezes sentem a necessidade de tomar uma decisão por Cristo ou fazer alguma coisa e não atendem esse chamado? Você precisa se humilhar. E humilhar significa acolher a palavra de Deus. Quantas vezes nós criticamos os preletores que estão aqui? Fulano vai falar, eu já não vou hoje. Não. Não é a minha mensagem do Luiz que vai fazer diferença, é a palavra de Deus. Precisamos estar atentos para que ela fala. Eu lembro que num curso de Crown, 2 casais começaram a se discutir, quando nós trabalhamos a parte de ética, e a esposa desse cidadão falou assim, olha, lá no meu salão de cabeleireiro, eu vendo CD pirata, e vou continuar vendendo. Eu falei assim, eu não estou falando de mim, mas a Bíblia orienta nós diferente, e que Deus possa agir no seu coração. 3 semanas depois, ela mudou de ideia e parou. É esse espírito que nós precisamos ter, de acolher a palavra de Deus, de praticar os ensinamentos. Nós corremos o grande perigo de sermos extremamente intelectuais, mas cegos e mudos, surdos para a palavra de Deus. Como sair do solo da superficialidade? Lá em Tiago 1, 2-4, Tiago mostra que passar por provações faz com que nós cresçamos na fé. Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus não tem desejos más. Os desejos de Deus são bons. E Ele quer que nós cresçamos na caminhada. Que nós tornamos o quê? Maduros e íntegros. Então, se você está naquela que parece que precisa de alguma coisa a mais para pegar uma bênção, algum benefício, talvez é a hora de você aceitar a correção de Deus na sua vida. Talvez é a hora de você focar na eternidade. Às vezes a gente pensa que a nossa vida termina quando nós completamos os nossos 60, 70, 80 anos. Você precisa entender que Deus tem um propósito na sua vida e que Ele quer que esse propósito seja feito. E aceite, talvez não seja bem o seu plano, mas aceite o plano de Deus. Como sair do outro solo, daquele solo do sufocado? Eu acho que isso aqui mais aflige nós, é aquele solo que nós mais nos identificamos. Que nós temos tantos afazeres, corremos tanto de tantas coisas. Primeira coisa que nós precisamos entender é que nada nos pertence, que Deus é dono de tudo. E se você tem dúvida disso, eu peço que você faça uma caminhada hoje em algum cemitério e olhe lá. E vê se alguém conseguiu levar alguma coisa. Você precisa exercer a generosidade, de se dar o tempo, o talento que Deus deu, o tesouro que Deus deu. Você precisa conscientemente priorizar o reino de Deus. Você precisa ter uma visão além da vida, senão você não prioriza. Da vida terrestre. Você precisa saber que nós somos eternos. E que um dia vamos estar face a face com Deus. E vamos prestar conta, sim, daquilo que nós fizemos. Você precisa mais que nunca aprender a viver o contentamento numa sociedade que nos ensina a cada momento não estarmos contentes com nada. A vida é cíclica. Nós temos invernos e verões, períodos bons e ruins. Mas nós precisamos aprender a viver
nesses invernos que passamos. E nosso foco, como já mencionei, deve ser a eternidade. E a grande palavra é o que está em Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E eu posso testemunhar disso na minha vida, e tenho certeza que muitos aqui podem testemunhar isso também. Como cultivar o solo fértil se você já é uma pessoa que produz os frutos do Espírito Santo? Continue com a comunhão íntima com Deus. De que forma? Orando, lendo a palavra de Deus, deixando ela fazer a leitura da sua pessoa e não você simplesmente ler. Obedecendo o chamado de Deus. Nós estamos estudando os profetas. Jonas não quis obedecer, Deus teve que tratar com ele. Perseverando na fé, no amor. Se você está envolvido em alguns ministérios, quantas vezes a gente não tem vontade de abandonar tudo? É tanta pressão, é tanta coisa. Nos ministérios gideônicos nós temos, às vezes, muitas lutas nesse sentido. Mas a gente sabe que Deus nos colocou lá para um propósito. E nós devemos caminhar nele. Esteja sempre prontos a aprender. Eu lembro que fui junto com o Dr. Shed, num acampamento da igreja de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ele ia falar sobre líderes e eu ia falar sobre dinheiro. O Dr. Shed tem mais de 80 anos, eu fiquei pensando, bom, na minha parte ele vai se descansar. Mas ele foi o aluno mais aplicado, entrou na primeira carteira, pegou a caneta e foi anotando, depois perguntou se eu não queria escrever um livro. Eu pensei, por isso que ele é Dr. Shed. Aberto a aprender, porque lá nós estávamos ministrando novamente a palavra de Deus. Exercer a humildade, nós nunca sabemos demais. Nós sempre podemos saber mais. E o versículo aqui embaixo é um versículo muito interessante para você, nele, se medir como você um dia vai ser avaliado. Diz lá em Apocalipse 2:19, conheça as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Que assim seja na vida daqueles que estão produzindo os frutos do Espírito Santo através de vários ministérios aqui ou em outro lugar. Qual solo você tem vivido? O da surdez, da ausência? A vida é assim mesmo? Ou o solo da superficialidade, pedregoso, cheio de pedras, nada se produz, seguindo o caminho mais fácil? Talvez você tenha vivido o solo sufocado, espinhoso, vivendo o próprio reino da terra. Mas talvez você pode estar nesse solo, e glorificado seja Deus, se sua vida tem sido promover e viver o reino de Deus. Quero terminar essa pequena explanação sobre os solos, fazendo uma pergunta. Para que solo você está caminhando? Não sei, muitas vezes a gente toma a decisão por Jesus e a gente é fervoroso, animado para falar, né? E aí começa a se envolver em tantas atividades, vai se sufocando, daqui a pouco vai se tornando superficial, e daqui a pouco a gente vira um surdo para a palavra de Deus. Não sei se a sua direção está indo nesse sentido, mas se estiver indo nesse sentido, com certeza você vai sofrer uma morte espiritual na sua vida. Eu gostaria de encorajar você a fazer a outra rota. Sair desse estado que você está. Se você ainda não tomou a decisão por Jesus, tome ela. É o maior milagre que pode acontecer na sua vida, na sua família. Se você já tomou, mas precisa reaver, e Deus tocou no seu coração hoje, não deixe passar essa oportunidade na sua vida. Que Deus nos abençoe ricamente.